Olá, bem-vindo ao curso CAM, Olhares, Escutas e Atos. Estamos no nosso quinto encontro, sendo que é o segundo encontro sobre as pioneiras do cinema africano. O tema de hoje são os Cantos de Sara, falando sobre Sara Maldoror. Essa mulher preta, nascida em Guadalupe, mas em algumas informações na internet encontramos como ela nascida em Gers, lá nos Pirineus, na França, que também tem a ver com a origem da mãe dela francesa e do pai dela de Guadalupe. Mas, de qualquer maneira, essa mulher caribenha tem a cidadania francesa, nasceu em 1929 e ela foi uma das cofundadoras de um grupo de teatro chamado Les Griots, e foi um primeiro grupo na França a trabalhar com um elenco completamente negro e encenando já naquele tempo, isso já no início dos anos 50, com peças de Aimé Césaire e Jean-Paul Sartre. É importante o nome de Aimé Césaire na trajetória dela, porque ela ficou muito envolvida durante sua vida, no seu ativismo, com todo o pessoal do movimento da negritude. E vamos ver um pouquinho o que se trata esse movimento da negritude. Em 1961, 5 anos depois de fundado o grupo Les Griots, Sara Maldoror ganha uma bolsa para estudar em Moscou, no Estúdio Gorky, o mesmo local onde estudou e onde ela também conheceu lá Ousmane Sembene, do qual já falamos brevemente em alguns encontros anteriores e voltaremos a falar mais para frente, e também todo envolvido com todo esse ativismo dos países que buscavam então a sua libertação no continente africano, que esse foi um período de grandes movimentos e grandes revoluções. E quando ela termina seus estudos, ela participa de uma importante produção cinematográfica realizada em continente africano, no caso na Argélia, pelo cineasta italiano Gillo Pontecorvo, que foi A Batalha de Argel. E esse filme concorreu a muitos prêmios, é uma forma de retrato de todos os crimes que foram cometidos durante a guerra. Vimos imagens desse filme há 2 encontros atrás, quando tivemos a sessão do Isaac Jullian e exibimos o filme do Frantz Fanon, que tem várias cenas desse filme, que tem um tanto de... é uma ficção, mas com uma forte pegada documental. E vamos encontrar um pouco disso no trabalho de Sara Maldoror, quando ela começa a produzir seus primeiros curtas. Sambinzanga não foi o primeiro longa-metragem de Sara Maldoror. Antes, em Argel, ela realizou um longa-metragem chamado Des Fusils pour Bantard. Mas esse filme é considerado perdido porque, por questões políticas, ela foi expulsa do país, ainda nesse período virada dos anos 60 para os anos 70, e eles confiscaram tudo, inclusive o filme. Então não se sabe sobre esse filme, se ele ainda existe. E a primeira obra que chega a público, acaba sendo Sambizanga, que, ironicamente, também foi uma obra que veio a ser censurada em Portugal, justamente por denunciar alguns bastidores de como era a luta, como era a resistência e também como eram os desaparecimentos de pessoas, de ativistas, ao longo dessa luta. Você pode pensar, certo, já vimos vários filmes dessa espécie passados no Brasil, na Argentina, em outros regimes, em outros países, muitas vezes inclusive ilustrados por cineastas norte-americanos ou europeus. Mas a Sara traz um dado muito interessante. É um momento de virada em Angola, em toda essa luta anticolonial. Nesse momento ela está casada com Mário Pinto de Andrade, conhecido como Coelho Pinto, um outro grande autor, ensaísta, foi editor da Presence Africaine, que foi uma revista que juntava autores da negritude. Ironicamente, Presença Africana,
que é a tradução, é aquele conceito que trabalhamos alguns momentos, alguns encontros anteriores, que é um conceito cunhado pelo Aimé Césaire e apropriado pelo Stuart Hall para discutir essa identidade que a negritude traz de buscar justamente valorizar e glorificar o que há de bom nos povos africanos como um estímulo à identidade e à luta. E ela já está residente em Angola e começa a produzir esses filmes, e é um período em que começa uma certa produção cinematográfica visando rever toda uma leitura sobre os bastidores dessa luta anticolonial. E ao mesmo tempo é interessante ver, logicamente são movimentos de esquerda, houve alguma crítica pelo fato de Sara optar em mostrar todo o fio narrativo do desaparecimento do ativista Domingos Xavier, sequestrado pela polícia, e a busca por sua mulher de encontrar o seu marido em várias cadeias, várias prisões. Então, mostrar isso guiado não pelo homem, mas pelo olhar da mulher, recebeu algumas críticas, inclusive dentro do próprio movimento. E o mais irônico, chegaram a questionar inclusive a beleza excessiva da atriz. Então, a provocação que eu deixo para o nosso encontro de hoje, e eu vou passar mais algumas informações no chat, que vai estar o chat de sempre no Google Meet, para quem está chegando agora, estaremos, só olhar aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que terá o endereço, o link para o Google Meet, onde nós nos encontraremos na hora que já foi combinada na live anterior, aqui de abertura da aula. E aí, vou passar algumas informações e eu quero deixar para vocês a seguinte pergunta. O que é esse olhar feminino? Como Sara Maldoror trabalha esse olhar feminino? Se há algo de antropológico ou algo de etnográfico no olhar dela, se fizermos uma comparação com o encontro anterior, onde discutimos o olhar de Safi Faye no seu cinema. Lembrando que são duas obras de ficção de duas cineastas que já trabalharam entre ficção e documentário. Safi Faye, na verdade, praticamente a única ficção longa dela acaba sendo o Mossani, que nós assistimos. E Sara Maldoror trabalha essencialmente com ficção, com eventuais documentários. Mas o que há de documental e o que há de ficção nesse filme, o que há de cuidado de mostrar as tradições, o quanto isso atende ou não aos preceitos da negritude, e também a questão do feminino. Como é o trabalho do feminino, como é o trabalho do masculino, das masculinidades nesse filme, e como é a presença do homem branco na narrativa dessa história. O que isso tudo contribui para o que era o foco e o sentimento dessa luta anticolonial tocada por vários movimentos, em especial o MPLA, que foi o partido que governou Angola durante muito tempo, e ainda governa, e foi o partido que venceu a guerra anticolonial, e daí começou toda uma guerra civil, que isso é uma história após a realidade retratada no Sambizanga. Lamentar que ontem fez 2 meses da passagem de Sara Maldoror, que morreu vítima do Covid-19. Então, ela morreu agora em 2020, já quando estavam previstas também inúmeras homenagens que vêm sendo resgatado essa memória dela. E vamos ver um pouquinho do que ela deixou de legado para nós. E vamos bater esse papo para ampliar um pouquinho essa visão sobre a obra dela a partir desse filme e dos curtas que passei para vocês e que vocês podem querer trazer para dialogar também sobre como se dá esse trabalho nesses curtas que são posteriores, como esses curtas que também trabalham ainda a questão do Aimé Césaire, como ela fazia já na época do teatro, tem a ver com a produção dela. E vamos trocar uma ideia bacana aí depois. Aguardo vocês no chat.